Pessoal, vamos dar seguimento aqui do nosso festival. E agora, a gente já passou por sertanejo, rock, gauchesca, lendas, sentimentos, tudo que é necessário para a vida, não é? O que está faltando? Dar risada, não é? E para isso a gente vai chamar um professor que a gente só ouve bem nos corredores. Professor Wesley, suba aqui. Tentei trazer as minhas piadas mais para um cenário nosso aqui, né? Na verdade, eu vou também dar algumas dicas que ficam, porque o humor é uma coisa complicada, né? Talvez alguma pessoa goste de alguma coisa, outra pessoa gosta de outra. Então, além de fazer as piadas, vou tentar dar algumas dicas. E a primeira dica vai ser que qualquer pessoa que está aqui hoje, que for fazer alguma apresentação, tem que focar bastante no público-alvo da qual vocês vão fazer a apresentação. Então, eu sabia que ia ser para quê? Tem pessoal que está estudando, tem professor, tem técnico administrativo, mas nós estamos no ambiente universitário, né? Então eu tentei trazer todas essas minhas piadas para o ambiente universitário. Então a dica é essa, sempre pensar no público-alvo. E como eu sabia que muitos dos meus alunos iam estar aqui hoje, eu tentei fazer não muitas piadas assim difíceis de entender. Vão ser bem fáceis as piadas de entender, porque eu sabia que tinha alunos meus aqui. Mas se caso alguma ficar complicado, depois eu deixo as explicações no Moodle e os meus horários de atendimento são segunda-feira lá. Então vou tentar falar um pouco dessa transição das coisas que eu achei engraçado de quando eu estava no ensino médio, quando eu vim para a universidade. No colégio público a gente sempre tem que ficar pedindo as coisas pro professor lá, tipo assim, uma coisa que eu achei bem diferente quando eu vim para a universidade, quando eu fiz minha universidade, né? Professor, quero ir no banheiro. Tem que pedir para ir no banheiro no ensino médio, né? Daí o professor fala, não, agora não. Não, professor, mas minha bexiga vai explodir. Fala, então explode, mas fica quieto, não atrapalha a aula. Já na universidade como que é? Professor, a gente chega noob, né? Chega aí, calorão lá na universidade, vai pedir, professor, quero ir no banheiro. O professor fala, pode ir, eu não vou levar você, né? Certo, vai pegar na mão e vai ensinar onde que é o banheiro, né? Claro que não. É uma coisa que tem lá no colégio público que não tem aqui, né? Aqui, por exemplo, hoje nós estamos tendo um festival, uma atividade cultural que a gente pode se divertir e tudo mais. Qual que era uma das coisas poucas que a gente poderia se divertir no colégio público? Era quando tinha briga no final da aula, né? Quando tinha briga no final da aula, era um acontecimento, né? Já começava a espalhar desde o começo da aula que ia ter briga. Daí no final da aula todo mundo se reunia lá, ficava empurrando um para o outro para dar briga, né? E o que mais marcou assim a minha vida entre ensino médio e entrar na faculdade, o que eu achei que mais diferente que eu não fazia lá, que eu tenho que fazer na universidade, que eu tive que fazer na universidade, é estudar. Esse foi o mais complicado, porque aqui é que os professores fazem a gente estudar. Eu mesmo no ensino médio não lembro nada do que eu estudei, não lembro o que eu fiz, ia empurrando com a barriga e tirando nota boa, mas aqui na universidade, quando eu entrei na universidade, nossa, se eu parar assim para lembrar, as festas, as cervejadas, isso aí tudo a gente lembra, então não esquece, não, isso aí não esquece. Eu sempre gostei de dar aula para calouros, para dar aquela aula para uma turma de 40 alunos, você olha assim no rosto deles, todas as criancinhas, nossa, é legal, eles todos inocentes. Alguns são perdidos, alguns não tem como livrar, alguns parece que eles são mais perdidos do que daltônico resolvendo cubo mágico. Eu ia falar isso, essa é mais confuso do que o Saci andando de patinete, essa eu gosto. E, nossa, tadinha deles. Alguns calores, tem calor aí, se tiver também não vai levantar a mão, né? Depois disso aí, já faz 2 meses que eu estou na universidade, eu não sou mais calor, né? Nossa, tem alguns calores que é complicado. Tem hora que eu acho que eles vêm aqui na recepção pedir informação de onde é a UPA, sabe? E eles falam, não, preencha aqui que eu já vou ver para você. E quando vê, já está matriculado no curso. Eu vou contar uma história que aconteceu essa semana de calor. E é uma história, ela vai parecer que é mentira, que eu inventei, mas a pessoa que me contou está aqui hoje. Não foi aqui na UTF, foi em outra universidade, não vou falar qual curso, mas determinado professor pediu para os alunos fazer um trabalho que tinha que fazer uma redação de um texto. E no meio desse texto tinha que colocar números romanos. E daí a pessoa mandou no grupo de WhatsApp aí, que tinha os vários alunos do curso, falando assim, pessoal, eu estou tentando colocar números romanos aqui, mas eu digito e sai isso aqui. Daí digitou lá 1, 2, 3, 4, os números, né? Número 1, número 2, número 3, número 4. E o pessoal falou, não, cara, você está fazendo errado, você tem que ligar o caps lock lá e digitar. Ele falou, mas eu estou tentando. Daí ligou lá 1, 2, 3, 4. Falou, não, cara, você é muito burro, você tem que usar as teclas do teclado. Ele falou, mas porra, no meu teclado não tem número romano no numérico. Não, é coisa de calor, né? Esse deve ser uns que deve estar passando na rua, o pessoal trouxe para dentro da universidade e falou, estuda aí. Como eu falei para vocês, eu já estou, acho que 6 anos faz que eu sou professor na UTF-PR, e é legal a gente ver essa transição que acontece dos alunos, né? Para ver quanto que a universidade agrega no aluno. Eu já dei aula para
turmas de calouros, de alguns cursos, e pude ver a transição pessoal, a evolução, até chegar a se formar, depois na colação de grau, ver os alunos. Até essa semana eu estava conversando com um aluno que está prestes a se formar, e a gente conversando sobre isso, né, quanto que muda e tal. Eu lembro dele calouro, e ele chegando já no final da faculdade, e a gente trocando ideia, e falando, nossa, a universidade mudou você bastante, né? Eu lembro você pequenininho, agora você é 30 quilos mais gordo, né? Então a universidade agrega mesmo, né? E o governo acha que a universidade não faz nada, o RU está mostrando os resultados aí, ó. Nós como estudantes muitas vezes passamos por situações, né? Por exemplo, isso aconteceu comigo também depois do mestrado, na graduação não tanto, mas eu garanto que aqui muitas pessoas vão se identificar, que é vocês terem que sair da casa dos pais, talvez, da casa da família, para poder fazer uma graduação. Isso talvez muita gente vem de fora e passa por isso. Então você deixa aquele conforto do lar, conforto familiar, e vai morar sozinho, morar com outros colegas. E essa transição é um momento de aprendizado, né? E é um momento que a gente começa a dar prioridades diferentes para as coisas, né? Quando eu fui morar para fazer o mestrado com outros amigos, que era uma casa onde só tinha homens, por exemplo, a gente começa a dar prioridades para as coisas. Por exemplo, limpeza em casa que só mora homem é uma coisa que tem uma prioridade muito baixa, né? Uma coisa que só se der tempo mesmo. Inclusive um amigo meu falou uma coisa que eu quase não acreditei, mas ele falou que era verdade. Ele falou que ele morava numa casa que só tinha homens também, todos fazendo pós-graduação, graduação, sei lá. Que no banheiro, no box onde tomava banho, tinha 2 manchas assim embaixo do box. Mas não eram 2 manchas de sujeira, eram as manchas de onde ficavam os pés, porque o limo estava todo em volta assim, ó. Então as únicas 2 manchas eram onde ficavam os pés para poder tomar banho. Só que isso é para deixar as pessoas mais fortes, né? Porque imagina uma pessoa que mora numa casa dessa aí, uma pessoa que mora numa casa dessa aí tem uma imunidade definida de um... Nossa senhora, o vírus do ebola se vê, vai longe, né? Para não pegar nenhuma, não contagiar. E a alimentação de quando a gente mora sozinho, né? Nossa, na casa dos pais, comidinha fresquinha, né? Se a gente come comida de um dia para o outro, já acho que não é tão legal. Mas quando a gente está morando sozinho é tenso, né? Se abrir a geladeira e ver aquela comida que está lá uma semana, o que vocês vão fazer? Vão abrir, vão dar uma cheirada, né? Se tiver aceitável dá para comer, mas se tiver insuportável, vocês colocam na mesa para jogar fora enquanto vão comer outra coisa. Mas daí naquele momento está em cima da mesa, se a mosquinha for lá e dá uma mexida lá, vocês pensam, se a mosca está comendo, talvez ainda dá para encarar, né? Daí a gente tenta ir comer e tal. E daí quando você está comendo ali, geralmente casa república, casa estudante, sempre tem o cachorro. Universidade também, que não tem cachorro na universidade, né? Você comendo ali, o cachorro te olha com aquela cara de faminto ali, com aquela cara de pidoncho. Você joga um pedaço, ele dá uma cheirada e vaza, não come não, né? Daí você pensa assim, esse cachorro deve ter graduação, para não comer qualquer coisa, já deve ter o curso superior. Acontecimentos recentes que talvez eu poderia falar alguma coisa. Eu pensei, putz, esses cortes aí de 30%, não é corte de 30%, o pessoal fala que é bloqueio, sei lá, de 30% alguma coisa. Daí isso aí é uma coisa que afeta bastante a gente, porque mesmo sendo difícil o dia a dia do acadêmico, aí o pessoal vai lá e ainda bloqueia 30%. E é legal que o pessoal está se motivando, né, os alunos, para fazer Eu vinha andando um dia que eles fizeram uma assembleia, daí escutei os alunos comentando, não, temos que paralisar mesmo, não ir na aula, não obedecer o professor. Eu pensei, putz, tem uma turma minha que está desde o começo do semestre protestando e não tinha nem os cortes ainda. Esse é aluno que veste a camisa mesmo, porque já está 2 meses protestando um negócio que não tinha nem acontecido ainda. A graduação é aventura, né? Isso está no meu roteiro aqui, porque quando eu falo em aventura, uma das pessoas que eu mais lembro na minha cabeça é o Marcelo. Cadê o Marcelo que estava tirando foto aí? Sumiu? Tá lá, ó. Aquele cara, ele é meu amigo de infância, o Marcelo. É um dos caras, quando eu falo aventura, eu acho que é um cara mais aventureiro que eu conheço. O Marcelo tem um canal que chama Vem na Garupa, pega uma moto, algumas roupas e fica um mês viajando pelo Brasil, vai para o norte, nordeste. É aventureiro mesmo, e vive a vida mesmo. O Marcelo é um dos caras. Nós somos uns 5 amigos de infância que todo final de ano se reunimos. O Marcelo, acho que é o cara que mais curte a vida, mais se diverte. É o único solteiro, mas não sei se tem alguma coisa a ver. Mas o Marcelo vive a vida mesmo, né, Marcelo? Eu não desejo mal pra ninguém, Marcelo, mas você gosta de aventura, você deveria casar, cara, porque você gosta de aventura, você casa, você vai num churrasco, fala pra sua esposa, você vai no churrasco. Primeiro você prepara uns 3 dias antes, vai falando, vai agradando ela pra você falar que você vai no churrasco. Daí você fala que vai voltar às 11 horas da noite. Daí você esquece. A hora que você olha no relógio é 3 horas da manhã. Nossa.
E aí é adrenalina, hein? Você vai no carro pedindo perdão dos pecados porque você não sabe o que vai acontecer quando você chegar em casa. Bom, mas então, falando de aventura, a graduação, viver esse momento que vocês estão vivendo, talvez de um curso superior, é uma aventura. Então a dica vai ser o quê? Qual vai ser a dica? Então aproveite esse momento para viver essa aventura. Claro que não precisa gerar também, não precisa casar durante a graduação, mas vivam as aventuras, as festas, as coisas. Eu estava pensando, como que eu vou finalizar, né? Eu estava lendo algumas notícias sobre graduação e tal, e apareceu algumas notícias lá de umas pessoas mais idosas fazendo o curso. Um senhor que começou a faculdade nos Estados Unidos com 75 anos e se formou com 94. Nossa! Então, qual que vai ser a última dica? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês tá difícil a graduação, se tá difícil de ir, não precisa correr, vai... Take it easy, né? Vai indo devagar, tem tempo. Quem sabe vocês vão virar notícia até quando terminar a graduação de vocês. Então vão de boa, não precisa... Então essa é a última dica, pessoal. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenham gostado.